Não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né? Espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira, e aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Em jantar em sua casa, Moraes reúne juízes e políticos para falar de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. O evento atravessou a madrugada sob a justificativa de homenagear Pacheco, que deixou a presidência do Senado há mais de 40 dias. Horas depois de negar a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ofereceu um jantar a colegas da corte, a membros do governo Lula da Silva e a integrantes da cúpula do Congresso Nacional. A reunião se deu no próprio apartamento de Moraes em Brasília. Entre os convidados estavam principalmente o vice-presidente Geraldo Alckmin e os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. O jantar teve a participação também do Procurador-Geral da República Paulo Gonet e de 7 do total de 11 ministros do Supremo. Na lista estavam Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques, Luiz Fux e Flávio Dino. Que decepção para Nunes Marques. Do mesmo modo, magistrados do Superior Tribunal de Justiça e o advogado-geral da União, Jorge Messias, marcaram presença. Conforme relatos, Moraes teria organizado o encontro sobre a justificativa de homenagear o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O parlamentar deixou o comando da casa há mais de 40 dias. O jantar de Moraes com aliados durou até a madrugada de quarta-feira. A decisão de Eduardo Bolsonaro de licenciar-se da Câmara para residir nos Estados Unidos foi motivo de comentários, alguns deles irônicos no encontro político. Primeiro ponto, juízes têm encontros políticos. Como assim? Essa reunião por si só deveria ser um escândalo na imprensa. Essa turma já perdeu a vergonha que já nem escondem mais. E outro ponto, se o assunto dessa reunião foi Eduardo Bolsonaro, é porque sentiram, é porque estão com medo. O Alexandre de Moraes não esquece nem quando eu estou passando carnaval nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Boa pergunta, Júlia. O caso do presidente Jair Bolsonaro é um caso notoriamente também ilegal e inconstitucional. Né? Um momento que ele não estava no Brasil, que ele não era mais presidente, e quando aconteceram aqueles fatos de janeiro, ele estava tuitando, falando para as pessoas não fazerem aquele tipo de coisa. Então querem colocar ele para dentro de um processo sem ter uma testemunha, né? Tem o Cid, que foi coagido durante a prisão, várias versões, são cerca de 11 versões dadas pelo Cid, onde ele foi ouvido pelo próprio juiz, e a lei brasileira impede, anula, na verdade, uma delação premiada em que ocorra a participação do juiz. Mas, mais uma vez, como estamos falando do todo-poderoso Alexandre de Moraes, para ele a lei não se aplica. Então aqui a gente escracha nos detalhes, né, mostra todas as situações que estão ocorrendo no Brasil. É complicado até para o estrangeiro entender esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eles não duvidam, porque o Trump sofreu essa lawfare. Ele sofreu com esse ativismo judicial. Então é perfeitamente sabido o quanto profundo pode ir essa perseguição. E, finalmente, a gente também fala da questão eleitoral brasileira, né, onde não existe democracia sem a participação da oposição. Na Venezuela, vocês viram, quando houve a pressão do governo Biden, né, e o Maduro resolveu fazer eleições, porque também ele precisava fazer, né, precisava dar um verniz de democracia para continuar vendendo petróleo para o governo Biden, ele concordou em fazer eleições com o voto impresso. O que ele fez? Ele, no TSE que ele controla lá, né, lá se chama CNE, ele conseguiu colocar 15 anos de inelegibilidade em cima da Maria Corina Machado. Ainda assim, Maria Corina fez uma chapa junto com Edmundo Gonzalez, uma pessoa que não tinha uma projeção nacional, e ele foi eleito. Graças ao voto impresso, eles conseguiram fazer uma contagem paralela dos votos, né? Senão, seria um sistema muito semelhante ao brasileiro. O que a gente quer fazer, né? O que a gente leva de mensagem, tendo como exemplo esse caso da Venezuela?
é que não é democracia, não há democracia onde não exista a plena participação da oposição. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, né, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele, né, a julgamento, a toque de caixa, né, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né? Espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira, e aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra. Deputado, a partir dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República contra a cassação do seu passaporte e a ratificação por parte do ministro Alexandre de Moraes que o senhor não é investigado, eu queria entender, o objeto da sua viagem, ele não perde um pouco de sentido, ou pelo menos a narrativa de uma perseguição política? Você ficaria confortável de estar na minha situação e voltar para o Brasil? Eu acabei de citar alguns casos aqui onde o Alexandre de Moraes simplesmente atropelou a PGR. O Alexandre de Moraes prendeu um deputado federal, Daniel Silveira, à noite, na casa dele. Um deputado está na Constituição, só pode ser preso mediante flagrante delito de crime inafiançável. Está na Constituição, no artigo 53 também, imunidade parlamentar sobre... Alô, voltou? Voltou. Um pouco, agora voltou. Voltei. Está também na Constituição a questão da imunidade parlamentar, e ainda assim ele fez o que ele fez. Só haverá tranquilidade no Brasil para se exercer o livre, né, o pleno exercício da função parlamentar quando Alexandre de Moraes sair da Suprema Corte ou realmente ele tiver algo mais forte para colocar ele no devido lugar dele. É por isso que eu estou aqui fora, né? Eu estou aqui trabalhando para resgatar essa normalidade perdida no Brasil. Ok, deputado, deixe-me fazer duas perguntas rapidamente. Primeiro, vou refazer a pergunta mais direta que eu fiz lá atrás. Se o senhor cogita mesmo deixar o cargo de deputado federal em definitivo, permanecendo aí nos Estados Unidos até a próxima eleição, em 2026. Se o senhor cogita deixar o cargo em definitivo após os 120 meses. Sim, positivo. Cogito, né? Eu só vou ter tranquilidade para retornar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte ou estiver, né, sendo posto ele no devido lugar dele. Fora isso, não tem a possibilidade de retornar ao Brasil. Eu não serei mais um inocente preso injustamente para ver, né, fazer a minha esposa me visitar num presídio e que os meus filhos cresçam sem a minha presença. Isso daí não é justiça, isso daí não é democracia. Deixe-me fazer rapidamente outra pergunta. A base do governo, alguns parlamentares aqui falam o seguinte, que a sua ida aos Estados Unidos é uma forma de desestabilizar o Poder Judiciário. O que o senhor tem a falar em relação a isso? E sobre a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, que em uma sessão solene, ele falou que não temos exilados políticos no Brasil. Agora tem a minha aqui, né? Eu acho que está bem claro para todo mundo que a minha situação aqui não é uma situação confortável. Estou abrindo mão de um salário sensacional. Eu acho que todo mundo consegue imaginar, né, como é que seja a parte financeira da vida de um deputado. E, além disso, o mandato ele é construído a duras penas. A eleição não é algo fácil, algo pormenor. No entanto, nada disso vale se a gente não puder trabalhar. Para que eu vou voltar para o Brasil para ficar assistindo, né, senhorinhas como Iracina Gotti, de 71 anos de idade, tomando 14 anos de cadeia, num ato em que ela não foi comprovado que ela fez absolutamente nada, sequer um dano qualificado, um dano a patrimônio público. Não existe individualização da pena. Então não tem como você dizer que vai retornar ao Brasil para baixar a cabeça para esse tipo de coisa. Agora, se for ter que para pagar o preço, ter que abrir mão do mandato de deputado, abrir mão do salário, viver no exterior, né, que assim seja. Né, eu acho que eles vão dar um baita tiro no pé, porque seria muito melhor para eles que eu estivesse no Brasil, me ocupando de outros afazeres parlamentares do que aqui nos Estados Unidos, dedicado exclusivamente a essa causa. Então, assim sendo, quem desestabiliza... Travou um pouco lá, voltou agora. Quem desestabiliza o Brasil é justamente o Poder Judiciário. Né? Você não vê nenhum jurista de peso defendendo o que Alexandre de Moraes está fazendo. E o
Um dos advogados do Bolsonaro, né, o doutor Velarde, que foi recentemente contratado, está muito surpreso com o ritmo disso tudo. E olha que ele não é uma pessoa ligada à direita, né, não tem esse viés ideológico, é uma pessoa um tanto quanto neutra, centrada, mas ainda assim está conseguindo perceber que poderia, né, ser colocado o Rui Barbosa para fazer a defesa do presidente Bolsonaro, do general Braga Neto e etc., e não teria sucesso, porque já não depende mais de uma questão jurídica. Isso daí é pura perseguição política. Dada a reação ao exílio do deputado Eduardo Bolsonaro, fica evidente que o regime não esperava essa postura do deputado. E a gente está vendo uma grande repercussão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, da decisão do Eduardo Bolsonaro. É difícil manter a mentira sobre a normalidade democrática no Brasil quando o deputado federal mais votado da história pede, asilo nos Estados Unidos com temor, da perseguição por conta da ameaça de prender o seu passaporte. E não só isso, depois de um longo processo de perseguição a praticamente toda a direita, o fim da liberdade de expressão no Brasil, e dezenas, centenas de outros atos de repressão. Mais cedo, o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, postou o seguinte: que honra ser o presidente da Câmara nos 40 anos da redemocratização. Mais relevante que o feito do ato é o efeito do ato. Estamos no período mais longevo do regime democrático em nosso país. Espero que essa data de 40 anos seja apenas uma data cada vez mais distante do ano de 1985, para que possamos celebrar séculos de democracia, liberdade e respeito. Eu sou um jovem deputado e a frase célebre do Rui Barbosa cabe perfeitamente para a minha geração e vai caber para todas as que passarem por esta casa. O princípio do futuro é a democracia. Tem uma outra frase atribuída a Rui Barbosa que eu acho que encapsula melhor o momento que nós estamos vivendo. A pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário, e contra ela não há a quem recorrer, não é mesmo? Eu respondi aqui ao presidente da Câmara, com alguns questionamentos. O deputado mais votado da história do Brasil acaba de se exilar nos Estados Unidos, com temor justificado da perseguição em território nacional, após ameaças de apreensão do seu passaporte. Outro ex-deputado está preso há anos por palavras que proferiu. Ele recebeu perdão presidencial, mas mesmo assim segue detido, com seu direito à progressão de pena negado. Diversos outros deputados estão sendo investigados e processados por suas opiniões, alguns por declarações feitas na própria tribuna da Câmara. Centenas de pessoas estão impedidas de se manifestar nas redes sociais, em um claro ato de censura prévia. Dezenas de deputados e senadores já sofreram ou sofrem a mesma repressão. Centenas de brasileiros estão presos por conta de uma manifestação política, condenados a penas mais altas do que aquelas penas dadas a notórios assassinos, em julgamentos sumários, com limitado direito de defesa. Uma cabeleireira está detida há 2 anos por escrever uma frase numa estátua com batom, num protesto. Aquela perdeu mané. Clesão, manifestante do dia 8 de janeiro, morreu na prisão após um pedido do próprio Ministério Público pela sua soltura, dado o seu péssimo estado de saúde. E esse pedido sequer foi avaliado. Há dezenas de exilados políticos em diversos países. Pelo menos em 2 desses países, Estados Unidos e na Espanha, a justiça reconheceu que eles nada mais fizeram do que expressar as suas opiniões. Há um claro temor, expresso até mesmo por parlamentares, de criticar autoridades, sob o risco concreto de sofrerem retaliações. Diante dessa situação, é mesmo possível comemorar 40 anos de democracia? Ainda é possível afirmar que existe democracia no Brasil? Vamos ver esse episódio todo que culminou com o exílio do deputado Eduardo Bolsonaro. No dia anterior, uma das militantes de redação aí da imprensa, no caso da Folha, a Mônica Bergamo, em conversa com outra militante do Globo, falava sobre por que o Supremo não quer ou não queria o Eduardo Bolsonaro aí na presidência da Comissão de Relações
Exteriores da Câmara. Vamos dar uma olhada aí no que ela falou. Está marcada para amanhã, Megali. Essa que é uma das principais disputas na Câmara em torno da Comissão das Relações Exteriores. O PT está tentando de todas as formas barrar a possibilidade do Eduardo Bolsonaro assumir o colegiado. Por quê, Megali? E há uma movimentação também do Supremo para tentar barrar essa eleição. Por quê? Porque há um temor de que com o Eduardo Bolsonaro à frente da Comissão de Relações Exteriores se intensifiquem as investidas norte-americanas ou de setores norte-americanos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que é o relator do processo contra o ex-presidente, né, na corte. Veja, que democracia é essa que o Supremo faz uma atuação política no Congresso para evitar que um parlamentar assuma a presidência de uma comissão. Isso foi amplamente divulgado na imprensa, né? Tem várias matérias que você pode encontrar justamente nesta linha. E para evitar que isso acontecesse, o PT, na figura do deputado Lindenberg Faria, que é, né, o líder do PT na Câmara, pediu o cancelamento ou a retenção do passaporte do deputado. Esse pedido foi diretamente parar nas mãos do próprio Moraes, quem é o principal criticado pela atuação do Eduardo Bolsonaro no exterior, né? Através de um processo no mínimo questionável. Há uma queixa-crime de que Eduardo estaria cometendo um crime de lesa pátria por estar no exterior, fazendo algo que nas democracias é aceita, né? Ele está criticando, ele está questionando, ele está denunciando. E aí nós tivemos o Procurador-Geral da República simplesmente não dando nenhuma resposta sobre um pedido do ministro Moraes sobre a retenção do passaporte. Passando inclusive o prazo de 5 dias quando foi feito esse pedido inicial lá no final de fevereiro. E o que aconteceu? Aparentemente, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, que ele não tinha anunciado para ninguém, eles não sabiam que ele já estava fora do país quando esse pedido foi feito. E aí começou a se estender esse prazo sem ter uma resposta, com o Eduardo aqui prestes a voltar, com essa questão tendo que ser definida, né, de quem chefiaria a comissão lá na Câmara. E aí, obviamente, que o deputado percebeu que possivelmente ele teria sim o seu passaporte retido, impedindo que ele pudesse fazer esse trabalho de denúncia, né? E aí, a partir do momento que ele anuncia o exílio, que ele estaria deixando o cargo, mesmo que no primeiro momento temporariamente de deputado, aí, horas depois, vem a decisão de que o passaporte não seria retido, né? A manifestação da PGR e, na sequência, alguns minutos depois, a decisão de arquivar o processo. E para ficar claro do que se tratava, o deputado Lindenberg Farias foi até a imprensa dizer que estava comemorando essa permanência do Eduardo Bolsonaro porque representaria que ele não estaria mais sob o comando da comissão, né, que era o desejo desde o começo. E aí, tanto o Lindenberg Farias como o deputado Rogério Correia, que foi o pedido oficial feito por ele, né, pelo Rogério Correia, foram até a internet para dizer o que aconteceria se Bolsonaro voltasse ao Brasil. Vamos ouvir. Lindenberg, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. Ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Lindenberg... Veja, o sujeito está dizendo com todas as letras que se ele voltasse ao Brasil, a decisão seria outra, por pedido do PT. Que tipo de democracia é essa que líderes do governo têm a capacidade, mesmo que aparentemente indireta, de reter o passaporte de um dos líderes da oposição? Que democracia pujante é essa de 40 anos em que opositores são perseguidos pelo regime, não é mesmo? E aí vem a militância de redação afirmar que tudo não passa de um teatro. Veja só aqui, militante de redação lá da Lula News. O Eduardo Bolsonaro diz que está fugindo de uma ditadura e da tirania. Mas isso ocorre 2 dias depois de seu pai liderar uma manifestação política dentro do seu próprio país, comenta aqui Otávio Guedes, após o deputado se licenciar do mandato e dizer que vai morar nos Estados Unidos. Não bate o conceito de ditadura e tirania para a realidade da família Bolsonaro. Mas peraí, desde quando, durante um regime de exceção, não há protestos? As diretas já no Brasil, que levaram milhões de pessoas às ruas, aconteceram durante uma democracia? Os protestos que aconteceram na Venezuela durante a ditadura chavista, milhões e milhões de pessoas nas ruas, talvez alguns dos maiores protestos que aconteceram na história do globo, aconteceram durante uma democracia? O protesto lá da
Praça da Paz Celestial na China aconteceu quando? Durante uma democracia chinesa, em que os estudantes depois foram esmagados. Então é óbvio que o fato de acontecer um protesto, acontecer uma manifestação, não quer dizer que o regime é democrático. Até mesmo durante o regime militar brasileiro, que não era um regime democrático, né? Pelo menos não era uma democracia plena, obviamente. Para o Congresso estava aberto, existiam as instituições, mas não tinham a liberdade. E pessoas que se colocassem contra o regime poderiam sim sofrer sanções graves, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Aqui, ó, a militante de redação petista lá do UOL, o asilo fictício de Eduardo e a pressão indevida do Supremo, né? Aí ela quis dar aqui uma ideia de uma certa isenção, né? Na verdade, fictício é exatamente esse artigo. Por que a militância de redação... E aí tem um outro caso aqui do Noblat, né? Que fez um post dizendo, olha, tem eleições livres, liberdade de expressão, judiciário investigando e condenando quem ataca a democracia. Isso é ditadura para o bolsonarismo. E daí logo abaixo, para externar, né, toda a democracia e toda a liberdade de expressão que tem no Brasil, uma resposta do Rodrigo Constantino, escritor, jornalista, sendo impedida, né, de ser visualizada no Brasil por uma decisão judicial conforme aviso do Twitter. De fato, Constantino já está há muito tempo censurado no Brasil, está com suas contas bancárias presas, mesmo estando passando por um câncer, né? Precisa de dinheiro para o tratamento, mas não conseguiu liberar, não recebe nenhuma resposta das suas apelações. Está com seu passaporte retido, ele não pode voltar ao Brasil, provavelmente seria impedido de sair novamente, né? E aí fica evidente aqui a mentira do militante de redação do regime. Agora, por que esse pessoal atua dessa forma? Obviamente, eles negam o estado de exceção brasileiro, porque essa militância de redação é parte integrante do aparelho de repressão do regime. O principal objetivo desse pessoal é promover a legitimidade das medidas repressivas em desacordo com a Constituição, sob o pretexto de defesa da democracia. Chegaram ao ponto absurdo de defender a censura como uma forma de garantir a liberdade de expressão. Só para dar um exemplo. Sem esse apoio, o regime não teria sustentação para suprimir os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. No entanto, engana-se quem pensa que a militância de redação age assim apenas por alinhamento, né, ideológico ao regime. Geralmente, esses militantes são remunerados para isso, de diversas maneiras. Contratos de consultoria com candidatos ou mesmo com políticos, no seu nome ou em nome de parentes, verbas diretas de publicidade de prefeituras, estados, governo federal, estatais, agências, cargos públicos diretamente, e até esquemas, né, que eles participaram que foi revelado pela própria Lava Jato. Teve muito blog petista aí, dessa blogsfera, como se diz, que participou, né, dos esquemas que a Lava Jato desbaratou. Só vocês darem uma olhada aí na internet, só dá um Google, né? Lava Jato, blogs petistas, vai aparecer algumas coisas aí. Então, sem o trabalho dessa militante de redação, o regime não teria conseguido chegar até aqui. E óbvio que eles não vão aceitar o fato de nós estarmos num estado de exceção, porque eles são responsáveis por isso e eles precisam manter a mentira, né? O Alexander Solzhenitsyn falava que a base de qualquer regime autoritário é a mentira. E chega num ponto que os integrantes do regime, seus apoiadores, sabem que estão mentindo, as pessoas sabem que o regime está mentindo, e o regime sabe que as pessoas sabem que eles estão mentindo. E mesmo assim, o regime continua de pé. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.